aqui, já iniciando a nossa resenha imobiliária, hein? Vamos ajustando os detalhes aqui enquanto nossos companheiros chegam aí, viu? Estamos ajustando, estamos devagarzinho aqui aguardando o pessoal. E aí, hoje vai ser uma noite especial. Eu acho que a Patrícia está com problema no telefone, mas não tem problema. E agora que ela percebeu, mas ela vai fazer isso de qualquer forma. Vamos aguardar. E aí, problemas que vão acontecendo. Pessoal, enquanto o pessoal está chegando aí, pega esse aviãozinho aí, joga lá para os seus amigos. Vamos ajudar essa galera, porque a conversa hoje é uma conversa técnica, uma resenha técnica, uma resenha muito interessante, boa de lidar, uma resenha bem, assim, conteúdo puro no que se refere ao mercado imobiliário. Então, é para aproveitar. As pessoas às vezes pensam que a venda é apenas venda significa apenas uma situação deixa eu pegar aqui meu companheiro aqui que está chegando, ele aqui, vamos lá, tá aqui com o Diógenes chegando aí na sala, convidando já ele, e vamos aguardar o Jean. Patrícia está com conexão. Boa noite, Diógenes. Bom, meu irmão. Estamos aqui Muito batendo boa um noite, papo. meu nobre. Tudo bem? Tudo Tudo ótimo. jóia, Rivaldo? Tudo ótimo. Batendo um papo aqui enquanto o pessoal vai chegando. O Jean está aí. Vamos trazer o Jean para nossa sala. Está aí o Jean. E vamos... deixa eu ver aqui. A Patrícia estava com problema de conexão. Vamos ver se a Patrícia consegue conectar, né? Ela está lá com uma situação de telefone e o Jean já está chegando. O Jean já chegou. Eu acho que a câmera do Jean está ao contrário, viu, Jean? Tá a câmera aí. Opa, Dá para você dar uma arrumada dela aí. Agora ficou bacana, pronto. agora tá legal. Agora Deixa eu sim. ajeitar a minha aqui. Vamos lá, pessoal chegando. Pessoal, enquanto nós estamos aqui aguardando nossa outra convidada, vocês pegam esse aviãozinho aí, joga lá para cima, chama os amigos. Tem muita informação hoje, uma resenha técnica, uma resenha com as feras aí incríveis. E aí o mercado imobiliário precisa muito de informação, precisa muito de gente capacitada, porque o mercado é uma indústria que sustenta, é um dos pilares do PIB brasileiro, esse mercado. Então a gente precisa realmente compartilhar com os colegas todo nível de informação. Informação é tudo nesse negócio. Só vou aguardar mais um pouquinho para ver se a Patrícia conseguiu resolver a questão da conexão dela e a gente conversa o nosso bate-papo. Eu tenho um relógio aqui, que é um relógio super moderno, que eu comprei, tá aqui, ó. É um relógio assim incrível, moderno, e aí eu marco com ele e não tem erro. Aqui é top demais. Tá chegando mais gente aí. Pessoal, vocês estão chegando aí, parceiros, pega esse aviãozinho, joga lá pro topo, chama os amigos e vamos aproveitar o máximo possível esse nosso bate-papo. E é uma conversa muito boa, bem tranquila. Vamos só esperar um pouquinho, ver se nossa outra convidada consegue entrar, mas enquanto isso a gente vai organizando. O objetivo hoje é o seguinte, gente, para o pessoal que não me conhece, meu nome é Rivaldo Gomes, sou corretor de imóveis, há 42 anos estou nesse mercado. Patrícia chegou aí agora, vamos colocar ela na sala. Aí está chegando aqui agora. Não, ela estava com dificuldade lá, mas a dificuldade está sanada. E vamos ver a Patrícia chegando aí na nossa sala. Alô, chegou. A câmera está ao contrário, mas vai arrumar. Foi. Boa noite. Tá legal, boa noite. Então eu estava aqui, estou acenando aqui para a galera, né? Pessoal chegando. Olha, eu ainda estou usando um óculos emprestado. Boa noite, Jean, tudo bom? Estou usando aqui um óculos emprestado enquanto o meu Boa não noite sai, para todos, boa noite. né? Boa noite. E já vamos entrar aqui na nossa pauta. Pessoal, é o seguinte, ó, estou plagiando aqui um amigo meu, que ele diz o seguinte, que um plágio aqui, né? Estou sempre brincando com isso.
Para quem me conhece, eu sou o Rivaldo Gomes. E para quem não me conhece, meu nome também é Rivaldo Gomes. É interessante isso. Então, tem um amigo meu que brinca com isso, mas é assim mesmo, é para descontrair. Gente, o objetivo é esse. A pauta hoje, o nosso tema, é exatamente tá ligado a essas três feras que estão aí. A Patrícia Delfina, ela é diretora e sócia de uma das empresas mais importantes do oeste da Bahia, que é a BSB Construções. É uma empresa com mais de 2.000 imóveis entregues aqui na região, em construção e lançamento. É um negócio, é uma potência essa empresa, uma empresa que conseguiu sair dessa crise sanitária aí com arranhões, mas saiu inteira, e muita gente se deu mal, mas essa empresa, eu vivi isso tudo porque eu coordeno a venda dessa empresa, sei o que é, o sacrifício que foi, né? O Jean, nós nos conhecemos há alguns dias, algumas semanas, lá em Bom Jesus da Lapa, uma cidade incrível, não tinha ideia do que era essa cidade. Olha, o que tem de oportunidade em Bom Jesus da Lapa é impressionante. É uma cidade realmente, as pessoas se enganam muito com as pequenas cidades ou as médias cidades do interior do Brasil. E são cidades com grandes oportunidades, cidades que você pode morar e viver muito bem. O Diógenes é um presente que eu ganhei no meu relacionamento. É um cara que conhece profundamente esses processos de incorporação e de regularização. Trabalhou muitos anos em cartório, é corretor de imóvel. Então, para o corretor de imóvel ter um parceiro com tamanho, a carga de conhecimento, é sempre muito bom, né? Mas eu assim, queria começar com uma abordagem aqui bem tranquila. Eu vou fazer aqui uma relação da incorporação imobiliária com o nascimento de uma pessoa. Eu creio, e aí o Jean, que é o doutor no assunto, vai nos responder aí o seguinte: eu creio que o registro de incorporação é como a certidão de nascimento do empreendimento, né? Eu estou fazendo essa relação porque eu não encontro uma outra melhor no momento, né? A Patrícia, como empresária, ela trabalha nesse processo diariamente. Obviamente, numa cidade como Luiz Eduardo, é um cartório de registro, como é aí na Lapa, né? Em Brasília, eu creio que são mais, né, o Jorge? Quantos cartórios de registro de imóvel tem em Brasília? Em Brasília, no total, ontem eu quero até aproveitar e colocar uma retificação, são 37 cartórios, né? De registro de imóveis são 9. E aí vem a distribuição das atribuições aí, né, da outorga da delegação. Então, alguns serão aqueles completos com reconhecimento de firma, procuração, protesto, títulos e documentos, Cartório, registro civil, né? Esse daí é a atribuição do cartório, né? Tá bom. Acredito Então, vou fazer o que seguinte. a nível de Brasil, né, tem Fazer o seguinte, para corrigir aqui e a gente começar de maneira educada, vou pedir que a Patrícia se apresente para o pessoal que não conhece, diga quem é ela, o que ela faz, em seguida o Jean e depois o meu amigo Jorge. Vamos lá, Patrícia, se apresente para a turma aí, por favor. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Patrícia, o Rivaldo já fez uma mini apresentação aí. Eu sou diretora e sócia da BSB Construções, né, a maior construtora aqui da região oeste da Bahia. O Rivaldo faz parte da nossa equipe, ele é o nosso coordenador de vendas, né? E como o tema hoje é incorporações, é bem o início do trabalho dele, né? Sem a incorporação ele não consegue avançar nas atividades dele, né? Mas é o processo que todo empreendimento precisa passar, né? Então é isso, eu represento a BSB, agradeço imensamente o convite do Rivaldo, mais uma vez na live dele, né? Que vem só agregar conhecimento para todos. Vamos lá, então. Doutor Jean, diga aí, meu amigo, se apresente para a turma, saber quem é você e suas atividades. A todos, boa noite, Patrícia, Diógenes, Rivaldo, que convidou.
Boa noite, doutor. Interessantes também da legislação. Eu sou oficial de registro de imóveis, títulos e documentos de pessoas jurídicas aqui em Bom Jesus da Lapa, também no oeste da Bahia, e já estou há 5 anos atuando aqui em Bom Jesus da Lapa, e principalmente com a regularização fundiária, urbana principalmente, e também loteamentos, incorporação. A gente está começando, tentando aí fazer até uma parceria, né, Patrícia? Vamos ver se o negócio anda. Certeza. Jorge, meu amigo, se apresente aí para a turma. Muito boa noite. Gente, olha, é uma honra muito grande estar participando com vocês aqui nessa resenha, né? Uma oportunidade, assim, ao corretor de imóveis. Eu acho que, assim, o corretor ele tem que vir mostrar também a importância do trabalho voltado. Eu trabalhei há alguns anos no cartório de imóveis aqui em Brasília, né? Cartório de Braslândia lá. E, assim, para mim, foi uma escola. Eu acho que o cartório é uma entidade que, no meu ponto de vista e de muitos outros também, é onde traz a confiabilidade, a segurança jurídica, né, o atendimento ao público, né, seja ali no nascimento, no casamento, no óbito, né. Então, o cartório ele traz uma diversidade de negócios que a gente vê uma carência muito grande de profissionais que atuam nessa área, principalmente voltados, sim, ao direito imobiliário. Então, a minha escola, de fato, veio mesmo da serventia notarial aqui em Brasília. Tive a honra também de trabalhar na Caixa Econômica como correspondente bancário. O sistema financeiro habitacional, como preparar ali a aprovação de crédito. Então, agregou muito para que eu tivesse ali uma base maior, para que me tornasse um corretor. E não é fácil. Muitas das vezes as pessoas pensam, eu vou ser um corretor, né, e não tenho aquela bagagem. Então, assim, eu lembro muito bem de um irmão, um amigo lá de Brasília, que falou, olha, tu tá preparado, é isso mesmo que você quer. Você tá certo disso. Então, hoje, eu acho que mais ou menos uns 12 anos, me sinto aí corretor de imóveis, preparado. Maravilha. E aí, claro que, falando da situação da regularização fundiária, é justamente o que eu trouxe para dar continuidade, porque eu vi as pessoas indo no cartório fazer os serviços e aquela dificuldade, e você saber como funciona a situação da leitura do provimento, entendimento do provimento, e os cartórios são espetaculares, estão de parabéns, em frente sim ao entendimento. O atendimento, muita coisa está acontecendo, novas leis, inclusive de regularização aí fundiária veio com a REURB, então tem muita coisa para a gente conversar. Vamos conversar, temos muita coisa para falar. Eu quero olhar do ponto de vista da construtora e perguntar a Patrícia, e o Jean entra nessa linha aí, e Jorge também, como o processo, Patrícia, se inicia e quais são as etapas mais importantes até que a gente tenha realmente o registro e consiga efetuar a venda. Aqui, na cidade do Luiz Eduardo, você tem um tempo para isso, tem todo um processo. Como é que isso funciona e como é que funciona aí na Lapa e em Brasília? Olha, são várias etapas, muito burocrático. Eu acredito que a burocracia não é só aqui, é geral. Precisa de uma sequência de documentação que depende da prefeitura, depende do construtor. Então, são muitos documentos. Quando vai para cartório, também é uma demanda muito grande de papéis. O processo do cartório é demorado. Então, resumindo, é o nascimento realmente do filho e é um parto. Eu sempre visualizo uma incorporação como um parto. Até realmente sair o registro da criança demora. Demora porque é muito burocrático. E, assim, a legislação, ela muda muito. Então, quem está trabalhando dentro do cartório fica fácil, né? Saber, mudou tal coisa. Eu faço uma incorporação esse mês. Daqui a 3 meses eu vou fazer, mudou alguma coisa. Então, você tem que se adaptar de novo. Às vezes, o que foi pedido nenhuma, não é pedido mais, não precisa, ou então é acrescentado. Então, para o construtor, falando a minha parte, o meu trabalho, o que eu acho mais dificultoso é isso, é a mudança que existe e elas são muito rápidas.
Então, para mim, essa parte é bem complicada. A burocracia, eu acho que é geral, não tem nem como reclamar nem aqui, nem em outro lugar, vai seguir o mesmo rito, é o mesmo processo, mas a mudança da legislação, para mim, é a pior parte. Mas é um parto mesmo, viu? Demora mesmo. Ô, Jean, essa batata está aí com você que é oficial aí. Como é que você lida com o pessoal te apertando aí com prazo? Como é que você se vira com isso? A conexão falhou um pouquinho, mas estamos ouvindo. A lei 4591, que é de 64. Eu vou passar, Jean, vou passar para o Diógenes, enquanto você ajusta a tua conexão aí. Exato, tá dando delay, alguma coisa assim, doutor. O Jean, enquanto você ajusta a tua conexão, eu vou passar para o Diógenes para explicar como é que está em Brasília esse andamento, esse processo todo. Tua conexão está falhando um pouco. Diógenes, entra e pega essa bola aí enquanto o Jean organiza. Genivaldo, então, o doutor, acho que ele estava falando da lei 4.591, né? Que é uma lei antiga, pelo que eu entendi, ele estava tentando explanar nessa questão. Porque ali a gente tem 3 formas aí de fazer a incorporação nessa lei, né? E eu acredito que ele deve abordar aí a atualidade, então eu quero passar essa bola para o doutor, porque eu quero escutar o doutor, assim, porque é o seguinte, meu nobre, deixa eu te falar uma coisa. Aqui no Distrito Federal, eu vou falar a bola daqui do Distrito Federal para conciliar, às vezes, o que acontece. A gente está falando de áreas que vêm em fase de regularização fundiária, em cidades, por exemplo, e aí a gente tem aí o governo federal participando junto ao programa Casa Verde e Amarela, que eu vi que foi discutido em outras lives aí também, né? Nós temos aqui uma lei que coloca aí também dentro dessa possibilidade de participação aí da incorporação imobiliária, a Lei 3877 da Política Habitacional de 2006, né? Aqui no Distrito Federal está ocorrendo uma grande regularização fundiária, o governo tem trazido a possibilidade de condomínios, né? E aí a gente também, falando dessa situação da regularização, aguardar o doutor conseguir essa situação para a gente falar daí das posses. Então, assim, é muito assunto, né? Aqui em Brasília, por exemplo, em prazos, exigências, você me falando em relação à da entrada no cartório, a gente vê muito a situação de eu encaminhar para exame e cálculo, claro, observado o que é solicitado na lei 4.591, igual o doutor falou, que tem muitas situações de documentação que é exigida, a titularidade do terreno, né? A aprovação dos projetos, de certa forma. Aqui nós temos uma particularidade, por exemplo, que o PDOT, né, o Plano de Ordenamento Territorial, ele traz justamente para algumas cidades andares, por exemplo, até 5 andares, outras cidades até 15 andares, outras até 17. E aí ele justamente segue essa situação. Então, segue aqui, por exemplo, uma característica que eu acho que é diferente aí do Estado. Aqui, por exemplo, imóveis construídos até, se eu não salvo engano, 70 metros quadrados, a aprovação ela vai ser encaminhada para a administração regional da cidade. Acima disso, é encaminhado para a CAP, que é a Central de Aprovação de Projetos, né? Então, doutor, eu quero passar a bola, que o doutor estava falando justamente da Lei 4.591, de 64, né? E, por favor. Sim. Vamos lá. Não, tranquilo. Agora estão me ouvindo bem? Bem, ok. Ótimo. Bom, não, o que eu estava dizendo, uma das coisas muito importantes é, em relação a essa burocracia, ela existe exatamente porque o procedimento de incorporação tem por finalidade exatamente explicar o motivo, fazer com que se comprove a idoneidade financeira da incorporadora
e, do mesmo modo, também demonstrar para os adquirentes como vai ser feita essa incorporação. Então, obviamente, há uma burocracia por conta dessa finalidade. O que facilita muito, e eu acho que isso é algo que eu tento atuar aqui dessa forma e acredito que é a melhor forma da gente tratar, e até hoje Diógenes está aí do outro lado como corretor, mas eu sempre falo para os corretores que eles são colegas de trabalho, assim como os incorporadores, os engenheiros, os advogados que atuam nessa parte. Então, por exemplo, eu tenho exemplo de loteamento, que eu tenho um loteamento hoje que está sendo feito. A documentação encaminhada, ela apresenta faltando na certidão o valor da causa, das certidões positivas, obviamente, e nós temos a situação em que falta essa informação. O que eu faço? Eu tento sempre achar a melhor forma. Agora, com a lei 14.382, é possível, inclusive, o que é uma redução da burocracia, Patrícia, inclusive apresentar a própria cópia do andamento do processo eletrônico, ao invés de apresentar as famosas certidões de objeto e pé. Isso torna muito mais rápido fazer. Além disso, teve uma alteração recente, que foi a dispensa da comprovação da idoneidade financeira, que era uma exigência praticamente pro forma, que se exigia que um banco dissesse que aquela incorporadora tinha condições. O banco não constava na lei qual era a responsabilidade do banco, as novas incorporadoras não conseguiam tinha uma dificuldade para conseguir esse documento. Então, eu acho que a gente andou bem recentemente com algumas melhorias com a lei 14.382, que eu me lembro, assim, as principais modificações em relação à documentação foi essa dispensa do comprovante de idoneidade financeira, e em relação a eventuais certidões positivas, a comprovação do andamento do processo. Então, ao invés de eu exigir agora, por exemplo, enquanto registrador, aquela certidão de objeto e pé, que às vezes demorava dias para fazer lá perante o escrivão, pode ser o próprio advogado da empresa, ou às vezes a própria empresa, se tiver acesso, vai lá e imprime o andamento processual, em que eu consiga ver que ação que é e qual o valor da causa, está resolvido. E, só concluindo, quanto a isso, eu entendo que a qualificação registral do oficial de registro, ela é basicamente analisar se apresentou essa documentação a contento. Então, não me parece que deve ele ingressar de forma subjetiva na análise se aquele valor prejudica de alguma forma a idoneidade financeira. Se apresentou a documentação, cabe ao adquirente fazer essa análise, vai estar tudo no processo. Jorge. Perfeito. Pois é, aqui a gente tem justamente o que eu estava falando sobre a situação da incorporação, então, dando entrada em toda a documentação, aprovação dos projetos, que vai seguir junto à CAP, então, é uma demanda que eu creio expressiva aqui no Distrito Federal, principalmente pela velocidade aí das obras também, a quantidade de projetos a serem analisados, né? Então, o prazo, ele vai se estender, não tem como a gente falar assim, a pessoa sempre pergunta, principalmente na hora do contrato de prestação de serviços, qual o prazo que você tem para entrar com essa documentação e encaminhar ela aprovada. Então, ele vai ser assinado pelo engenheiro. Não podemos, assim, a gente prever em relação a essas etapas que vêm do órgão, né? Da mesma forma, quando temos todo a documentação do exame de cálculo encaminhado ao cartório de registro de imóveis, se atentar à solicitação, que é muito clara, assim, acho que a linguagem, às vezes, do oficial de registro, do notário, do advogado, parece se tornar muito fácil. Mas para quem não entende, de certa forma, ele vai, ele retorna, ele fica impaciente, né? Então, isso se torna o vai e volta, né? Mas se ele seguir o que pede,
É isso aí que eu falo que é um parto, porque é as devolutivas, entendeu? Você manda para você estar correto, mas o analista lá não apontou algo ali, você vai ter que trocar de novo. Aí, outra reentrada, outra análise. É isso que demora, entendeu? E Está correto, quando, por o trabalho exemplo, dele não está correto, cai a né? análise na mão de outro escrevente. De, Então, por também. exemplo, cai assim, porque eu já tive uma situação dessa. E aí da gente, às vezes, ter que conversar com o oficial, levar ali o entendimento e até mostrar no provimento. Principalmente quando envolve ali procurações, né? Então, tem que se atentar. A gente fala que em relação, vamos dizer, a uma licitação que envolve aí o governo, né, para que venha a fazer a incorporação. É um processo longo, é um processo demorado. A parte do GEAN, a parte da hora de incorporar, realmente é rápido, porque depois que atendeu toda a demanda, realmente, é ali 15 dias, no máximo 20 dias, tá ok. O que eu falo que é um parto, que é o demorado, é até chegar nesse ponto. Até chegar nesse ponto, são certidões, elas vencem, aí você tem que tirar de novo, aí tem um cálculo que está errado, aí volta de novo. Esse processo é desgastante. Jean, você acha que a tendência é que esses prazos sejam assim reduzidos ao longo do tempo, novas circunstâncias aí, lei, alguma coisa assim? Qual é a perspectiva que você tem, a expectativa que você tem em relação a isso, ao procedimento? Porque você é exatamente a parte que está aí dentro, você está dentro, você é o cara do cartório, é o oficial, né? Sim. Patrícia, empresária, e o Jean aqui, além de conhecer o processo, também está na venda. Você acha que é possível que os cartórios, em algum momento, consigam reduzir esses prazos, ter um checklist mais assim, que possa apressar o processo? O que você acha disso aí? Você que está dentro disso aí tudo. Bom, legalmente houve uma redução, inclusive dessa lei recente que saiu esse mês, houve uma redução para 10 dias úteis para ser feita a análise. O que, na prática, realmente, estando a documentação em termos, é algo que é possível fazer. O que é um trabalho maior, de certo modo, é a materialização, a execução, uma vez que há muitos detalhes no registro. Então, isso acaba tendo um prazo previsto na lei 4.591 de 64, que foi alterado recentemente, para 10 dias para fazer essa análise, e caso haja nota devolutiva, há um igual prazo para fazer a análise novamente. Veja que a regra geral agora é 5 dias quando volta, mas como a incorporação é um pouquinho mais complexa, então é 10 dias quando volta. Então, em tese, se chegasse toda a documentação certinha, teria de sair aquela certidão de ato praticado em um prazo de 10 dias úteis. Então, a gente descontaria aí os finais de semana, eventuais feriados, mas esse seria o prazo máximo. Quanto à importância de se ter uma uniformização, isso a gente precisa sim pontuar. Há uma diferença, até mesmo por conta dos estados que regulam muitas vezes de forma diferente. Pode ser que lá em Brasília tenha alguma regra que exige diferentemente do que aqui na Bahia, e isso gera um certo problema em relação aos incorporadores, principalmente as incorporadoras que atuam em mais de um estado, porque a legislação é nacional, mas as normas dos tribunais de justiça muitas vezes dão soluções diferentes, interpretam a lei diferente. E às vezes, claro, dentro do próprio estado, o próprio registrador pode ter um entendimento diferente. Isso a gente tenta, inclusive, uniformizar e padronizar, e é por isso que é tão importante, Nivaldo, essa nossa conversa aqui entre todos os segmentos, que é para a gente ver quais são as dificuldades que se tem hoje, o que mudou e o que a gente pode melhorar. Porque eu, por exemplo, eu tenho um checklist, aí eu até escutei alguém que comentou, não sei, mas vai para outra pessoa que vai analisar. Pode acontecer, mas, olha, é muito raro se você tem um checklist bem definido e você tem um procedimento bem definido. Então, não deveria acontecer a situação de um escrevente exigir uma coisa e o outro outra. E só concluindo também essa questão, a nota devolutiva ela tem um regramento. Deve ser uma única vez
E, claro, somente vai ser clara, objetiva, deve constar os motivos pelo qual está se exigindo e também a forma pela qual vai ser resolvida. Mas somente vai se exigir uma nova nota devolutiva caso tenha sido apresentado um documento que demonstre um fato novo. Por exemplo, a pessoa apresentou a documentação de casamento e, na verdade, ela tinha uma averbação de óbito, então teria que apresentar a certidão de óbito, boa. enfim. Então, essas são as situações. Como regra, tem que sair uma única nota devolutiva. Doutor, até aproveitar o que o doutor colocou, em relação, por exemplo, justamente na hora da regularização fundiária, aproveitar essa situação da alteração tanto do estado civil ou da situação do óbito. Peguei um caso agora recente e que eu tenho a seguinte situação dentro da cadeia de procurações. Eu fiz a regularização fundiária, então que nós temos a característica, passando da Secretaria de Patrimônio da União, alguns terrenos, outros terrenos do governo do Distrito Federal ao donatário, né? E o donatário ali ele tem a isenção do imposto ali na lavratura do ato. Bom, então ele não tem outro ônus, ele conseguiu resolver essa pendência. Ele vende esse imóvel e ele começa uma cadeia de procurações, a tão chamada aí o contrato de gaveta. As pessoas acham que traz segurança, não traz segurança nenhuma. A gente até poderia abordar e trazer um assunto voltado a isso. Mas, enfim, aí o que acontece? A pessoa passou a cadeia de procurações e não foi em causa própria. Aí ela foi lá na quinta pessoa, ela foi lá no cartório, ela soube lá que a pessoa faleceu, mas não avisou o escrevente, vai lá e quer subestabelecer e dar continuidade ao erro, sabendo que precisaria em relação. Então, por exemplo, aí vem a fase de regularização, justamente que a gente tem observado a atualização da lei. E aí o que eu estava falando, doutor, acho que é na hora de uma interferência, sobre a posse, né? Então, a regularização fundiária, ela te traz uma gama, assim, imensa de negócios. E da mesma forma que você entra com a documentação e teve alteração de estado civil e não levou no cartório de registro de imóveis, ele não sabe que teve alteração de estado civil. Então, muitos, às vezes, fazem a venda, nem sabe se teve divórcio ou não, e aí entra com a documentação no cartório e, de certa forma, ele segue justamente sem essa regularização. É muita coisa que a gente pega aqui no Distrito Federal voltada a essa fase. Sobre a REURB, a regularização fundiária, eu tenho... É talvez o tema que eu tenha mais experiência, claro, porque a gente tem atuado aqui, foi a primeira regularização no Nordeste, aqui em Bom Jesus da Lapa, com base na Lei 13.465, e hoje a gente já teve quase 6 mil imóveis regularizados pela REURB, então é muita coisa. E o que eu percebo é que a grande dificuldade para fazer a regularização fundiária nos municípios é a falta de compreensão do que a norma quer fazer. Ela quer, basicamente, dizer assim, o que foi feito errado, tudo bem, foi feito errado. Mas a partir de agora, vamos fazer certo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quem que é a última pessoa da cadeia, ainda que formalmente hajam falhas, porque fez um contrato de gaveta, não teria como se transformar em proprietário registral pelas vias ordinárias, que seria uma compra e venda, por exemplo, mas que possa ser regularizado. E o meu entendimento, eu acredito que ele vai ao encontro, inclusive, do que as normas de serviço têm entendido, é que os contratos, os municípios, eles têm, por força do artigo 11 da lei da REURB, o poder de analisar isso, dizer que aquele imóvel é um núcleo urbano informal consolidado e dizer quem é o ocupante. Então, na verdade, quando eu verifico assim, olha, esse imóvel aqui, ele tem, se fosse pegar a cadeia dominial dele, de posse, né, na verdade, uma cadeia possessória, ela não está 100%. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer regularizar um imóvel que ou é clandestino, porque não tem nem sequer regularização na prefeitura, nem no cartório, ou ele é irregular porque, ainda que tenha alguma regularização na prefeitura, tem uma irregularidade no cartório, que é a situação que pode ser tanto. Ele não tem matrícula,
como pode ser um mero problema de titularidade. Então, na verdade, é claro que tem que verificar o caso concreto, mas eu acho que os municípios têm que pensar a REURB de forma como o jurista gosta de dizer, né, a hermenêutica da nova lei. A lei vem para facilitar, e às vezes eu vejo os municípios criando mais dificuldade para regularizar do que antes da lei. Então é algo que a gente precisa, claro, analisar cada caso, mas cabe ao município vir a facilitar utilizando-se do procedimento da REURB. Patrícia, na tua área, dentro da construtora, esses loteamentos que a construtora tem aprovado, qual é o cenário hoje que você tem em relação à questão com cartórios e prefeitura? Como é que está essa situação? A gente ter uma ideia. Olha, Rivaldo, todos eles têm os trâmites legais, né? Então, tem as suas dificuldades. Quanto maior o empreendimento, quanto maior o loteamento, vai demorar realmente tudo, porque demora para analisar, demora pela quantidade de imóveis que são, mas a prefeitura não tem demorado tanto a análise dos nossos processos, tem melhorado bastante, viu? Da última gestão para essa gestão agora, os processos têm andado com uma velocidade bem interessante, tá bom, não posso reclamar. Poderia estar melhor, né? Mas não dá para reclamar, não. Quanto ao cartório também, para mim, eu acho que o processo mais demorado dos que tramitam comigo é a incorporação, realmente ainda é o mais demorado, por conta de tanta documentação, de tantas certidões. O Jean falou aí que houve uma diminuição nas exigências, né, nas certidões, mas ainda continua bastante. Isso. Se vocês virem o checklist, quem está fazendo uma incorporação pela primeira vez assusta, porque é muita coisa, é muita documentação. Ela vai buscar a vida da empresa, dos sócios, de procuradores, se tiver, desde o nascimento. É muita coisa. O que foi tirado é irrisório, comparado com a demanda que tem. Né? Então, o trabalho de incorporação, para mim, ainda é o mais burocrático, o mais demorado. A questão dos outros registros, essa nova lei agora, que exige, né, uma quantidade de dias, não é isso, Jean? Que o cartório tem que devolver, né, se está apto para registro, 10 dias úteis, né? Aqui a gente tem conseguido menos que isso. Se tiver apto, registro ainda. Isso, se tiver apto, senão dá nota devolutiva. Aqui tem surpreendido, tem chegado antes desse prazo, registro mesmo de contrato de venda, nossa, de um dia para o outro você já sabe se ele está apto ou não. Então, melhorou muito. O que ainda precisa ainda dar uma agilidade, talvez a minha pressa também, né? É a incorporação. Sim. Na verdade, o incorporador, o investidor, sempre tem uma pressa exatamente porque ele precisa fazer o dinheiro circular. E a gente que está na execução desse registro tem sempre de ter esse olhar, né? É o que acontece quando se apresenta uma cédula para registro, em que você chega ali e você sabe, olha, a pessoa só vai receber a partir do momento em que tiver registrado. Sim. No caso da incorporação, você só vai conseguir colocar no mercado a partir do registro. Isso. Então é preciso ter esse olho também para os agentes do mercado, que, como eu disse, são parceiros também do cartório, porque afinal só existe o cartório, só existe o nosso trabalho por conta da existência também dos incorporadores, loteadores, enfim. Importantíssimo ouvir, né, doutor, né, Patrícia, doutor Jean, a gente ouvir aí, então, todos os corretores do Brasil, né, o óbvio, que se no lançamento vai vender, tem que estar registrado, né, doutor? Tem que ter a certidão, né, como o Rivaldo disse, a certidão do nascimento. A incorporação, a né, pessoal? Mais clara. A incorporação, exato. Se não tiver. Às vezes a gente vê coisas assim, justamente que temos dúvida, podemos fazer contato no cartório, tirar as dúvidas, né, doutor? Né, acho que nada melhor do que ouvir o escrevente, o cartório, né? Então, assim, é claro que a situação
da demora, Patrícia, assim, eu observo que, assim, aqui em Brasília, como nós falamos, de registros de imóveis são 9 cartórios, o total são 37 cartórios. Por exemplo, nós temos cartórios para solicitação de uma matrícula, eu solicito pela internet, outro não, eu tenho que ir lá, pessoalmente, né? E eu vejo que a Associação de Notários e Registradores, a Noreg, do Brasil, né, ou do DF, aqui do DF, muito atuante também, é que tem trazido aí a modernidade da assinatura digital. E observada a assinatura digital, o e-notariado traz aí, então, algo novo. Esse metaverso não está vindo à toa, né? Eu estava vendo aí a situação de vendas, incorporações no metaverso. Gente, é isso mesmo que a gente está... Entendeu, Rivaldo? Então, nós estamos chegando num tempo que eu acredito, sim, muito que vai modernizar. Temos muitos cartórios ainda, mais assim, ao interior, que eu acho que vem ainda novos concursos, né? Então, assim, está vindo novos tabeliões com muita inovação. Doutor, parabéns aí pelo trabalho. Aí, pelo que eu vi, o cartório, ele é único, é um cartório que tanto imóveis, quanto notas, quanto títulos, documentos, quanto registro civil, não? Não, é registro de imóveis, títulos, documentos e pessoa jurídica. Mas o registro civil aqui é separado e o notas e protesto é outro cartório também. São 3 cartões. Perfeito. Quero dar um alô aqui, porque, na verdade, com 3 feras dessa, num assunto tão técnico, eu estou aqui com 3 ouvidos e meia boca. Mas, assim, o que eu quero, na verdade, é o seguinte, é avisar, alertar os meus parceiros corretores de imóvel que não se envolvam em lançamento, que não tenha o memorial de incorporação, porque está praticando um crime. Isso é crime. É uma situação muito séria isso, um corretor. E tem um detalhe, ele responde por isso. O corretor, ele não pode dizer que ele não sabia, porque ele tem a obrigação de saber. Quem não sabe é o cliente. O cliente é o terceiro de boa-fé, né? Então, fundamental que os nossos parceiros, em qualquer lugar do Brasil, nós somos mais de 500 mil corretores, atentem para não se envolver em lançamentos imobiliários que não tenha o devido registro no cartório de registro de imóvel, porque é um crime, é sério, responde por muito tempo, é problema sério. Está correto, doutor, o que eu estou falando? Tá correto, sim. É um crime previsto na 4591, assim como no caso do loteamento, na lei de parcelamento do solo, tá a mesma situação. Então, todas as partes, aquele que vende o lote, aquele que faz um loteamento clandestino e irregular, ou então aquele que faz uma incorporação nessa situação, ele vai cometer um crime sem falar na possibilidade de eventual indenização. Em situações assim, obviamente sem citar nenhum caso, eu tenho chamado a pessoa, digo, vamos resolver, etc. E, na verdade, eu tenho obrigação legal de encaminhar, inclusive, para o Ministério Público. Então, a gente chama, fala, para aí, vamos ver o que dá, vamos resolver, regularizar. E aí, não tive mais problemas com isso depois de conversar. Mas, realmente, era um costume de fazer, tanto é que a lei da REURB só veio porque, infelizmente, isso acontecia, né? Acontece ainda, mas acontecia ainda mais. No caso do corretor envolvido, independente da parte criminal, ele ainda responde no CRECE da sua região e pode ter, inclusive, o seu registro cassado, independente de outras penalidades. Então, isso é fundamental. O nosso parceiro Diógenes aqui em Brasília. Brasília tem problemas seríssimos com questões de regularização do solo. Essa coisa inclusive, tivemos uma operação, né, essa semana da Polícia Federal. Então, inclusive, assim, gente, não podemos generalizar, claro. Acho que todo profissional ele tem que estudar, ele tem que estar qualificado, ele tem que preparar. O estudo é contínuo, não adianta, não tem jeito fácil. Não existe esse negócio de conhece gente, que faz gente. Se falar que é isso, sai fora, entendeu? Vá ao cartório, converse com o oficial, converse com o tabelião. Se tem dúvida, é a melhor. Se tem um profissional que te presta o serviço,
assim, verifique se ele é credenciado mesmo. Hoje a internet está aí, ela mostra de forma muito simplificada. Agora, eu estou com uma situação, queria aproveitar aí o nosso tempo, né, para justamente abordar esse tema também. Eu estou com uma fazenda que eu peguei aqui para uma fase de regularização, que a gente tem a seguinte particularidade. O Distrito Federal, né, na época, fazendas também, ela tinha um registro lá no cartório do estado de Goiás, se não me engano, o primeiro ofício no estado, na cidade planaltina de Goiás, criou-se o Distrito Federal. E aí eu vou dar um exemplo, alguém fez uma pergunta aí no chat aí, se para fazer a regularização precisa da assinatura dos confrontantes, né? E aqui nós temos justamente que se ater, né, principalmente na matrícula, porque quando a pessoa compra lá, vou comprar uma fazenda, uma área, ela não pensa que, eu escutei falar que tem um georreferenciamento, mas eu vou mandar fazer o georreferenciamento, mas eu não averbo esse georreferenciamento. Eu tenho todas as certidões, né, CCIR, o carro, tenho toda ela, mas ali eu não estou com ela georreferenciada, averbada na matrícula do imóvel. E ali você vem a falecer. Essa fazenda, na época, o tempo passou, foi criando cidades, as pessoas foram invadindo ou vieram para a construção de Brasília, e observado ali que nós temos, então, uma fazenda, uma matrícula-mãe, de pessoas que tomaram posse, que foram surgindo documentações, seja ela no contrato particular, e aí agora você chega numa fase de pandemia, e a gente vê aí que na falta do pai, da mãe, na hora de fazer o inventário, justamente a falta de regularização do espólio. E aí, na situação da regularização desse espólio, a gente se atenta que os confrontantes, por exemplo, ele está dentro da fazenda, ele está lá dentro daquela certidão mãe. E como eu venho agora trazer a regularização do todo da fazenda na regularização fundiária, na REURB-S, na REURB-E. Então, assim, tem como se regularizar, mas é justamente ir até o oficial de registro, né? Eu estava hoje conversando com o tabelião aqui em Brasília, e nós estávamos falando da ata notarial, então precisa do advogado, né? E ali ele preparar e encaminhar o cartório de registros de imóveis. Então a gente tem uma grande dificuldade, principalmente no que tange a assinatura desses confrontantes, e a lei parece que está dispensando a assinatura dos confrontantes. É isso, doutor? Parece que tem uma atualização na lei. No caso, saiu qual foi o agora na quarta-feira. REURB? Da Foi REURB? Eu acho sim. que foi na REURB. Pronto. Bom, em relação a essa questão que você trouxe, toda essa situação hipotética, mas também, não só hipotética, mas real, pelo que eu entendi. Ela é uma situação que ocorre, normalmente as cidades nascem, principalmente no interior, de uma fazenda, ou bairros nascem de uma fazenda, e essa matrícula muitas vezes ainda é a matrícula mãe. Eu mesmo tenho aqui algumas matrículas que dizem tantas mangas de pasto, que era como eles chamavam. E essa situação hoje é dentro da área urbana. Então, há algumas formas de fazer, que seria a possibilidade de regularizar pela REURB ou uma usucapião coletiva. Hoje, a REURB ela é mais fácil de fazer porque ela tem requisitos menores em relação ao usucapião. Por exemplo, a pessoa que está na posse, ela ou ainda que seja uma área pública, esteja ocupando como detentor dessa área, ela pode comprovar, basta ela estar num núcleo urbano informal consolidado. Nós teríamos que ter mais tempo para tratar sobre isso, mas vou passar. O município reconhece que é um núcleo urbano informal consolidado. Não há necessidade, por exemplo, de comprovar que ela estava 15 anos, 20 anos, aquilo que a lei exige para uso capião. E esse caso, Diógenes, é de fato uma situação comum para a regularização fundiária. E eu aqui, na minha comarca, uma coisa que eu aprendi aqui na prática acontece o seguinte: a REURB-S é sempre coletiva. Dificilmente alguém que se enquadra com população de baixa renda vai lá pedir para regularizar o seu imóvel individualmente. E a REURB-E
que é a regularização fundiária de interesse específico, que é para aquelas pessoas que não se enquadram como população de baixa renda, ela muitas vezes, ou a maioria das vezes, ela acaba sendo individual. Uma grande problemática sobre isso, individual, é o seguinte: olha, eu tenho uma área aqui no centro, eu tenho uma casa e eu quero regularizar. Só que ainda há uma discussão se é possível individualmente por causa do projeto de regularização. Meu entendimento tanto é que eu já fiz muita REURB aqui, cabe ao município definir e, na minha visão, é possível. E isso por um motivo. Porque você não pode obrigar alguém a regularizar imóveis de outras pessoas para conseguir regularizar o seu. E ninguém, a maioria das pessoas ainda entende que a REURB tem que ser obrigatoriamente coletiva. Então, nós temos aí uma situação em que aqui em Bom Jesus da Lapa, num trabalho conjunto entre o cartório, a prefeitura e os corretores hoje que aproveitam muito isso de uma forma positiva, conseguir regularizar muitos imóveis. Então, a REURBS permite regularizar muitos imóveis coletivamente, como no seu exemplo, e inclusive a REURB individualmente, como imóveis no centro. Pensa, Bom Jesus da Lapa é uma cidade histórica também, então não estão regularizados todos os imóveis. Individualmente, muitos imóveis que inclusive valem muito em termos financeiros, podem ser regularizados pela REURB. Não sei se eu passei um pouquinho. Legal. Quero mandar um abraço aqui para Lúcio, que se manifestou. O Lúcio é nosso coordenador da REURB aqui. Olha só, esse sistema merece uma resenha muito mais longa do que essa. Eu estou aqui com meu relógio está aqui, ó, e é o seguinte... Eu estou vendo. É muito assunto. Passa rápido demais. Assunto. Eu quero, assim, queria que a Patrícia finalizasse assim, a parte dela aí, se falasse com o pessoal, desse seu recado. Nós estamos em Luiz Eduardo. Luiz Eduardo é uma das cidades mais importantes do Mato Piba, desse agronegócio brasileiro, e estamos inseridos aqui nesse processo. O Robson, nesse oceano de imóvel que é Brasília, essa coisa incrível, né? O Jean comandando aí essa cidade que eu fiquei impressionado. Que cidade assim gostosa de se visitar, que é Bom Jesus da Lapa. Uma cidade limpa, organizada, estruturada. Olha, tá cheio de oportunidade ali para negócio em Bom Jesus. Eu estava pensando até em mudar para lá, mas eu tenho que ser escondido. A cidade é boa aqui. Pode ir. Para poder mudar para lá, viu? Mas, assim, vamos, Patrícia... Rivaldo, quando tiver o próximo empreendimento, quando for em Bom Jesus, aí você vai definitivo para lá. E você vai matar a sua vontade de morar lá. Tá bom. Pronto. Dá o seu recado aí para gente, por favor. Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao Rivaldo, né, pela oportunidade. Minha segunda live com ele, né? Então, só tenho a agradecer ao conhecimento aí que o Jean passou, a sua experiência, me desculpa, eu esqueci o seu nome. Diógenes. Diógenes, só vem Washington na minha cabeça, não sei porquê, mas é Diógenes. Agradecer Obrigado, também Patrícia. os pontos que Doutor você Jean. apontou aí, é tudo que vivemos mesmo, né? São os mesmos, sofremos dos mesmos problemas. Sim. Né? Então, só quero agradecer a vocês, agradecer ao Rivaldo mais uma oportunidade. E se tiver a extensão desse tema, pode me chamar que eu venho de novo, viu? Vamos estender sim. Jorge, muito obrigada. Patrícia, brigadão como sempre, você é top mesmo. Patrícia é uma executiva das mais competentes que eu conheci nesses meus 42 anos de trabalho, não é porque ela está aqui não, é porque é assim mesmo que eu identifico, que eu falo dela, né? Jorge, você tem 2 minutos, não mais do que isso, para você se despedir do pessoal. Givaldo, quero agradecer, tá, a oportunidade. Patrícia, tá? Sucesso, tá? É isso mesmo. Acordar cedo. Doutor Jean, um prazer, assim, muito grande, tá? Ter essa oportunidade de estar com vocês. Assim, acho que a gente tem mesmo que os corretores, principalmente, tá? Em termos de levar a segurança aos compradores, justamente estar sempre em conjunto aí com os cartórios, né? Tirando todas as dúvidas aí e buscando bons negócios, né? Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Que precisarem, estou à disposição. Sigam-nos aí, tá bom? Muito obrigado. Vamos precisar. Jean, você, meu irmão. Pronto. Bom, meu amigo, obrigado pelo convite. Rivaldo aí,
jogador da seleção, craque. Obrigado. Agora também atuando aí nos imóveis. Patrícia, Diógenes, obrigado pela parceria. Muito obrigado, doutor. Podem contar comigo sempre e pode convidar que eu tô aí. Parceria fechada, tá bom? Obrigado, Beleza. Muito obrigado mesmo, gente. Obrigado a todos que ouviram hoje. Pessoal, obrigado, meus parceiros, eu quero agradecer a todos, meus parceiros de negócios, os corretores que estão presentes. Quero dizer para vocês que nós vamos salvar essa live, dá para vocês compartilharem muito conteúdo rico, rápido, mas assim, eu quero dizer o seguinte, basta um fragmento de algo que foi dito aqui que muda a história de uma venda, de um atendimento e de um negócio. Isso é fundamental, é no detalhe que está o negócio, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Ou seja, não se envolvam em algo que não tenha, que não esteja legalmente registrado no cartório, porque é problema, ok? Eu desejo a todos assim, uma semana super produtiva, lembrando que ainda neste mês vamos lançar a base da venda de imóvel, que é um e-book muito esperado no Brasil inteiro, e em novembro começaremos nossas mentorias temáticas para ajudar aqueles companheiros que estão, de alguma forma, precisando. Porque o TTI, que é o curso técnico de transação imobiliária, é muito bom, ele qualifica o corretor para o exercício, mas daí a entender que o processo precisa de muito mais informação, aí é um outro salto, né? Isso que eu faço ao longo da minha vida, com centenas de corretores que eu formei, que eu acompanho, e agradecendo a cada um de vocês pelo conteúdo rico que foi passado aqui em tão curto espaço de tempo. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, que Deus muito abençoe obrigado, Rivaldo. vocês. Obrigada. Meu amigo. Tudo de bom, doutor. Tchau. Obrigado. Tchau, Patrícia. Obrigada. Tchau, tchau.